Imagine por um momento a simplicidade radical de uma tela branca, vazia. Agora, imagine que essa tela, composta por exatamente 1 milhão de pequenos pontos digitais, os pixels, seja transformada em uma commodity de valor inestimável. Visualize a possibilidade de faturar mais de $1 milhão vendendo exatamente esses pontos, algo que você mal consegue ver. Uma unidade de medida digital quase insignificante, vendida a $1 cada. Este não é um conto de ficção científica futurista, nem a história de uma corporação gigantesca que revolucionou o comércio eletrônico. Este é o relato surpreendente e inspirador de como Alex Tew, um estudante universitário britânico, transformou uma ideia desesperada, concebida em um momento de pânico financeiro, na lendária The $1 Million Homepage. Este é o segundo gancho, a expansão do choque inicial. A história não é sobre tecnologia complexa, mas sim sobre a pura genialidade da escassez e do posicionamento de mercado. Alex Tew, então com 21 anos, estava enfrentando o dilema comum de milhões de jovens. Como pagar 3 anos de universidade sem acumular uma montanha esmagadora de dívidas estudantis? O custo da sua educação era proibitivo, e a perspectiva de anos de servidão financeira o assombrava. Foi assim que, no verão de 2005, sentado em sua casa em Wiltshire, na Inglaterra, ele concebeu a estratégia mais simples, e talvez por isso a mais brilhante, de arrecadação de fundos da era digital. O cenário era o ano de 2005. O Web 2.0 estava em sua infância. O conceito de viralidade ainda estava sendo mapeado. A internet ainda tinha a aura de um velho oeste digital, onde ideias audaciosas podiam explodir da noite para o dia. Alex Tew não tinha investidores anjo, nem um plano de negócios de 40 páginas. Ele tinha um domínio registrado, uma folha de pagamento de €50 e uma grade de 1 milhão de pixels. O problema que ele tentava resolver era duplo. Primeiro, a dívida pessoal. Segundo, o desafio de monetização na internet. Como criar valor a partir do nada? Como convencer empresas de renome, grandes ou pequenas, a desembolsarem dinheiro por algo tão etéreo quanto espaço em uma página da web que não era o Google ou o Yahoo? O conflito era a tensão entre a absurdidade da mercadoria, o pixel individual, e a necessidade urgente de escala e credibilidade. O que se seguiu é um estudo de caso em psicologia de consumo e marketing viral. E aqui abrimos o primeiro dos muitos open loops dessa narrativa. A genialidade estava não apenas em vender o pixel, mas em estabelecer regras que garantissem a usabilidade visual e a credibilidade. The $1 Million Homepage, ou a página inicial do $1 milhão, era exatamente o que o nome sugeria. Uma tela com exatamente 1000 pixels de largura por 1000 pixels de altura. No desenvolvimento da ideia, Alex estabeleceu uma regra fundamental que se tornou o motor do seu sucesso. Os pixels não podiam ser comprados individualmente. Para evitar que a página se tornasse um borrão incompreensível de um único pixel de anúncios aleatórios, a compra mínima era de um bloco de 10 por 10 pixels, totalizando 100 pixels e custando, consequentemente, $100. Este requisito garantia que cada anúncio fosse, no mínimo, do tamanho de um pequeno ícone, permitindo que a imagem ou o logotipo fosse minimamente reconhecível e que pudesse ser clicável, levando a um site externo. Os primeiros dias foram uma batalha de esforço puro. Alex Tew enviou e-mails a amigos, familiares e blogs de tecnologia que mal existiam. A primeira venda demorou a chegar, mas finalmente uma loja de música online pagou os primeiros $100. O progresso inicial foi lento, doloroso. Em poucas semanas, ele mal havia vendido alguns milhares de pixels. A credibilidade de um site que parecia mais um projeto de arte conceitual do que uma plataforma de publicidade era baixa. No entanto, o padrão de interrupção começou quando a própria mídia notou a simplicidade insolente da ideia. O ponto de virada, o reengajamento do nosso segundo hook, ocorreu quando a história deixou de ser sobre um estudante endividado e se tornou sobre um fenômeno cultural em ascensão. A mídia, sedenta por histórias humanas e projetos de internet bizarros, começou a cobrir a The $1 Million Homepage.
O BBC e o The Guardian foram alguns dos primeiros. A cobertura midiática não estava interessada apenas na história de Alex, mas no conceito fascinante de um quadro digital que estava se enchendo lentamente, pixel por pixel. O valor dos pixels não estava na sua compra, mas na sua localização na grade e na crescente notoriedade da própria página. Quanto mais pixels eram vendidos, mais anunciantes queriam garantir seu espaço restante. O medo de ficar de fora, o infame FOMO, Fear of Missing Out, tornou-se o maior vendedor do site. Com o espaço limitado e visivelmente diminuindo, o valor percebido de cada bloco restante disparou. A página se tornou uma peça de história viva da internet. Se a sua empresa não estivesse lá, ela estaria perdendo a oportunidade de fazer parte de algo lendário. O clímax chegou rapidamente. Em menos de 4 meses após o lançamento, restavam apenas 1000 pixels para serem vendidos. A demanda estava tão alta e a histeria midiática estava em seu pico, que Alex Tew tomou uma decisão de mestre para fechar o ciclo de vendas e maximizar o retorno. Ele não venderia os últimos 1000 pixels diretamente. Ele os colocou em leilão no eBay. A licitação por aquele último bloco de espaço atingiu um frenesi competitivo. Empresas de tecnologia, sites de jogos de azar e até mesmo colecionadores digitais entraram na disputa. O leilão final foi encerrado por uma empresa que pagou a quantia astronômica de $38.100 por apenas 1000 pixels. Este evento final marcou a conclusão triunfante da The $1 Million Homepage. A conclusão é um número simples e poderoso. Alex Tew arrecadou um total bruto de $1.037.100 em pouco mais de 4 meses. Ele não apenas resolveu sua dívida estudantil, mas também criou um monumento digital de criatividade pura. Ele provou que na era da informação, o recurso mais valioso não é o que é caro de produzir, mas sim o que é incrivelmente escasso e apoiado por uma narrativa irresistível. A lição de Alex Tew é uma inspiração para todos que buscam inovar. A próxima grande ideia não precisa ser complexa. Ela não precisa ser baseada em algoritmos de inteligência artificial ou em ciência de foguetes. Ela precisa ser simples, única, perfeitamente cronometrada e, acima de tudo, executada com a audácia de quem não tem medo de falhar ao tentar vender pixels por $1. Pense agora profundamente na sua própria vida e nos seus próprios desafios. Qual é o seu pixel de $1 milhão? Qual é a sua ideia absurdamente simples que, com a narrativa certa, pode resolver seus maiores problemas e redefinir o conceito de valor? A oportunidade está lá fora, esperando por uma grade de 1000 por 1000.